Então vamos lá. Vamos falar sobre a relação entre a ventilação e a perfusão. Primeiro, o que é a ventilação? Então a ventilação ela representa o volume de ar que entra ou sai nas vias aéreas e consequentemente nos pulmões. Tá? Para a gente saber a ventilação do indivíduo, a gente tem essa fórmula, né, digamos, que seja uma fórmula, onde a gente avalia, né, o volume minuto, e esse volume minuto ele representa o volume de ar que entra nos pulmões por minuto, tá? Pode ser também o volume que entra ou sai nos pulmões por minuto. Ele é análogo ao débito cardíaco. O débito cardíaco é a mesma coisa, só que com sangue. Então o que seria o débito cardíaco? Ele é o volume de sangue ejetado por minuto. Volume de sangue ejetado por minuto. E o objetivo dessa relação entre a ventilação, que é o volume minuto, e a perfusão, que é o débito cardíaco, é fazer com que o coração jogue sangue aos pulmões na mesma proporção ou uma relação muito próxima a que os pulmões vão gerar um volume de ar. Por exemplo, se o coração jogar 1 litro de sangue para os pulmões e lá nos pulmões tiver meio litro de ar, eu só vou conseguir oxigenar meio litro de sangue. Não vai adiantar muito, né, o coração jogar muito sangue aos pulmões se eu tenho pouco ar para poder realizar a troca gasosa. Então o objetivo do coração jogar sangue aos pulmões é justamente realizar a hematose, deixar o excesso de gás carbônico e captar mais oxigênio. E aí esse volume de ar ele precisa ser próximo ao volume de sangue. E o volume minuto ele é a frequência respiratória vezes o volume corrente. A frequência respiratória ela é mais ou menos aí em 12 a 16. E o volume corrente ele é aproximadamente aí uns 400 a 500 ml. Tá? 12 a 16 incursões por minuto. Ou seja, frequência respiratória são quantas respirações ou incursões respiratórias que você faz dentro de 1 minuto. E o volume corrente é o volume de ar que entra ou que sai, né? Também por minuto. Na verdade, por minuto não, a cada respiração. Se você multiplicar a frequência respiratória pelo volume corrente, você vai ter o volume minuto. E o que seria esse volume minuto? Seria o volume de ar por minuto, tá? Então vamos imaginar aqui que você tem uma frequência de 12 e um volume corrente aí de 450 ml, tá? Até que daria isso aqui. Vou calcular aqui. Na calculadora mesmo, aqui na mão. Minha calculadora tá aqui. Então foi 12, né, e um volume de 450, não foi isso? Que deu 5.400 ml, né, ou 5,4 litros. 5.400 ml ou 5,4 litros. Eu não vou nem entrar nos detalhes relacionados a espaço morto e etc. Tá fazendo a discussão inicial sobre a relação entre a ventilação, né, VM significa volume minuto, e a perfusão, que é o débito cardíaco, tá? Então VM é o volume minuto e a perfusão, que é o débito cardíaco. O que seria o débito cardíaco?
O débito cardíaco, ele representa o volume de sangue ejetado por minuto ali nos ventrículos, né, no coração. Então ele é a mesma coisa aqui, só que com sangue. Então é a frequência cardíaca pelo volume sistólico. Ou seja, tem uma analogia aqui bem forte, né? Então, o débito cardíaco é volume por minuto de sangue, e volume minuto, né, é o volume de ar por minuto. Frequência respiratória, volume corrente. Frequência cardíaca, volume sistólico. Então, se a gente pegar aqui, vamos botar uma frequência cardíaca de 70 e um volume sistólico também de 70. Opa. Eu vou ter aqui um valor, né, de 4.900 ml ou 4,9 litros. Observe que essa relação está muito próxima, né? O volume de sangue com o volume de ar, tá? Embora isso aqui aparente ter um pouco mais de ar do que sangue, né? Na verdade, a gente ainda tem um pouco mais de sangue. Por quê? Porque nem todo o volume de ar que entra na via aérea, lá, né, durante do volume corrente, ele vai de fato realizar a troca gasosa. Uma porcentagem desse volume de ar, ela fica retido nas vias aéreas, formando o espaço morto. Então esses 5,4 litros, ele cairia para mais ou menos uns 4,5 litros, tá? Mas enfim, você tem uma relação aqui muito próxima, né, de ar com sangue. Então você tem, seu coração está produzindo aproximadamente 4,9 litros e os pulmões estão gerando também, né, um valor ali muito próximo, ali 5 litros, só que de ar aqui, tá? Essa é a relação da ventilação-perfusão, ok? Ela é também conhecida, né, chamada de relação VQ. O normal é que ela fique mais ou menos 0,8. Então é como se você pegasse o valor da ventilação, vamos por 5,4 e dividisse, né, por 4,9. Até que teríamos aqui, aproveitar a calculadora aqui, né, 54, vamos eliminar a vírgula aqui, dividido por 49, que dá 1,1, tá? Então aqui daria 1,1. Significa dizer, né, maior que 1, significa dizer que você tem um pouco mais de ventilação do que de perfusão. Se ele der abaixo de 1, vamos supor 0,8, 0,9, 0,7, significa dizer que ele tem um pouco mais de perfusão, tá? Normal aí ele varia um pouco, né, na literatura, mas ele é aproximadamente de 0,7 até 1,2 mais ou menos nessa variação, tá? 1,1 estaria normal, você teria com a relação muito próxima, né? Você estaria com a relação muito próxima, partindo do princípio que esse volume minuto, ele já é o volume da ventilação alveolar, tirando o espaço morto, que é aquele espaço que eu falei, que fica retido na via aérea, que é mais ou menos ali uns 20, 25%. Então, para finalizar essa parte inicial, só para a gente ter uma base aqui, né? O que seria isso aqui? Seria mais ou menos isso. Você tem um coração, né? O nosso coração, ele é subdividido em 4 câmaras. Vou botar aqui do lado direito de azul. O átrio direito, ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Esse coração, ele vai fazer conexão, tá, com os pulmões através das artérias pulmonares. Ela tá de azul aqui no meu desenho, por quê? Porque ela é a única artéria que conduz sangue pobre em oxigênio, tá? Então o coração, ele vai ter essa relação. Então ele vai jogar, né, através do débito cardíaco, um volume de sangue para os pulmões, perdão, por minuto, tá? Então ele vai jogando sangue para cá, através das artérias pulmonares, e aqui é feito a troca, né, de gases, que seria a troca de O2 e CO2, tá? E aí você vai ter o volume minuto, tá, que é o volume de ar que a gente consegue captar a cada minuto. Normalmente a gente vê o volume corrente pelo espirômetro, né, um aparelho onde você assopra um volume de ar sem fazer esforço, tá, e multiplicar pela quantidade de respirações, você tem um volume minuto.
Já o débito cardíaco é os batimentos cardíacos multiplicado pelo volume que o teu ventrículo ejeta a cada sístole, a cada batida. E esse volume do débito cardíaco você consegue verificar apenas no ecocardiograma, ok? Então essa é a nossa relação ventilação-perfusão e dá para entender por que eles têm que estar com valores próximos. Porque imagine, o teu coração jogou 1 litro para o pulmão, só que aqui só tem 100 ml de ar, e dá 10% desse valor. Qual o objetivo dele jogar 1 litro de sangue? Oxigenar 1 litro de sangue. Só que você não tem volume de ar para oxigenar esse sangue que está passando por aqui. E aí você só vai oxigenar aproximadamente 10% desse volume. Então quando ele retornar para o átrio esquerdo, pelas vias pulmonares, ele vai retornar com uma pouca quantidade de oxigênio. E aí quando o teu ventrículo esquerdo aqui ejetar sangue, né, através da artéria aorta aqui, para ser distribuído ao corpo, esse sangue deveria ser oxigenado, mas ele vai estar com pouco oxigênio, porque os teus pulmões, por algum motivo, ele não está conseguindo captar um volume de ar satisfatório.